porque está tão difícil ter orgasmo, especialmente a partir, né, dessa idade aí que eu ouço tantas mulheres. Eu sou Tatiana, sou fisioterapeuta integrativa, fisioterapeuta do assoalho pélvico e sou sexóloga. Eu ensino mulheres aqui nas redes com mais de 45 anos, especialmente, a despertar sua libido e controlar seus sintomas hormonais de forma natural. Quando chega ali na menopausa, né, para a idade que for, que bata aí na porta, essa questão do orgasmo, ela se torna assim realmente uma questão, realmente um problema, porque começa a ficar difícil. Então, isso não acontece só com você. O orgasmo é um processo final de uma excitação. Sim, tá difícil, toma hormônios, né? Mesmo quando a gente toma hormônios, que bom o seu comentário. Então, sim, mesmo tomando hormônio, às vezes fica difícil. Foi ótimo esse comentário, porque é exatamente isso aí que eu vou falar, né? Por que fica difícil se não é só a questão hormonal? E às vezes a gente toma hormônio de reposição hormonal, passa testosterona, que é uma prescrição aí para melhorar esse processo de excitação e de orgasmo, e mesmo assim não chega lá. Vamos partir do seu ponto zero, de como está para você hoje. Ainda assim, dá pra gente sempre melhorar, né? Então, assim, olha, antes eu tinha orgasmo em todas as relações e agora eu tenho, mas demoro a alcançar. Antes eu não tinha orgasmo em todas as relações e agora pior ainda. Antes eu tinha um pouco, agora eu não tenho nada. Então compara você com você mesma, porque se a gente começa a comparar a gente com o redor, às vezes é muito cruel com a gente mesma. Orgasmo é o processo final de um processo de excitação. Então, a resposta sexual feminina, masculina também, né? Ela começa com um desejo, começa com uma vontade, começa com uma libido, né? Então eu quero ter relação, e isso pode ser espontaneamente ou pode ser, né, a partir de uma provocação. Você nem estava pensando nisso, né? O parceiro, a parceira te provocou e aí sim, né? Respondeu, veio uma vontade e foi. Excita e chega um ponto que chega no orgasmo, né? É um ápice. Quando a gente não tá tendo orgasmo, é porque a gente não tá subindo esse morro, né? Porque é uma curva de elevação do nível de excitação. Então, alguma coisa está impedindo essa excitação de acontecer. Vou mostrar para vocês uma estruturazinha que é bem conhecida, mas que a gente não costuma conhecer inteiro, tá? Então, olha o seguinte, aqui a gente tem um clitóris, a pontinha do clitóris. Só que o que a gente vê, né, que provavelmente se você tá tendo dificuldade de ter orgasmo, uma coisa que a mulher fala, né, e que acontece é assim: parece que o meu clitóris sumiu. Ele ficou escondidinho lá no capuz, né? Então o clitóris parece que involui. Outro dia uma pessoa me chamou do direct e falou assim: eu estou com um problema, meu clitóris está atrofiado, né? E assim, um pânico, porque parece que quando vai atrofiar, a gente lembra de uma pessoa que está perdendo movimento e vai atrofiar. Ele hipotrofia, né? Ele fica menor. Então o clitóris ele vai diminuindo aí. Por que ele vai diminuindo? É porque ele tá ficando estragado, defeituoso? Não, é porque ele tá com menos sangue. Só que o que a gente vê é só essa ponta desse iceberg. O clitóris é essa estrutura inteira aqui. Tem pouco tempo, gente, que essa anatomia do clitóris foi revelada, né? Que ela foi descoberta. Por que ele some? Porque ele responde com fluxo sanguíneo, tá? Quando a gente tem o pênis, né? Todo mundo já ouviu falar aí na aula de biologia fala que o pênis tem os corpos esponjosos e cavernosos, né? Não tô com o pênis aqui. Então, essa estrutura peniana enche de sangue para ele ter a ereção quando ele está excitado. Aqui é a mesma coisa. Quando você está muito excitada, a ponta do clitóris, que é o que a gente vê, aparece mais, ela se projeta, né? E até tem um comparativo, é como se fosse um mini pênis, mini nada, mini porque a gente só vê isso aqui, tá? Mas ele é bem grandão lá atrás, tá? Para eu ter sangue aqui, que é a região que é estimulada, né, externamente na relação,
Eu preciso, gente, de 500 ml, meio litro de sangue circulando na minha pelve, circulando nessa estrutura para eu ter um processo de excitação. Essa estrutura aqui, Deus nos deu com a única função de ter sensibilidade. Quase 10 mil terminações nervosas aqui, muito mais do que no pênis, por exemplo, né? Então, e para que serve? O pênis serve para urinar, para copular, né? Para relação sexual. Aqui é só para ter prazer. Essa estrutura é única e exclusivamente destinada ao nosso prazer. É através da excitação dessa estrutura, né, desse clitóris, à medida que você fica excitada, uma excitação só com uma fantasia é suficiente para eu ter, né, um grande fluxo de sangue aqui no clitóris? Pode ser, né? Às vezes você tem um orgasmo com um sonho, né? Já aconteceu de você ter um sonho erótico e ter um orgasmo? Olha, seu clitóris encheu de sangue na sua fantasia, olha o poder da sua mente, né? Isso é um tópico aqui, porque alguém comentou aí que tá passando hormônio e ainda assim tá ficando difícil. Então o hormônio é super importante, porque ele traz fluxo sanguíneo. Quando a gente tem aí a partir dos 45, né, principalmente uma diminuição dos níveis hormonais, diminui o fluxo sanguíneo na superfície dos nossos tecidos, nas nossas mucosas. E aí, por exemplo, a pele fica um pouco mais ressecada, a pele, né, e a mucosa da vagina fica mais ressecada e falta fluxo sanguíneo. Por isso que ele vai murchando, por isso que ele vai sumindo, tá? Porque o componente hormonal tá atuando nisso aí, dessa forma. Além do hormônio, né, para atuar nesse fluxo de sangue, o que traz fluxo de sangue? Movimento, musculatura. Então, quando a gente faz exercícios, a gente leva sangue nos músculos. Se eu faço exercício lá na academia para malhar o braço, malhar o corpo, eu trago sangue circulando, né? Se você vai numa corrida, mesmo que seja uma corrida dentro de um lugar numa esteira que não tenha sol, o fluxo sanguíneo vai te fazer ficar vermelha. Bom dia, Ju! Então, o fluxo sanguíneo nos traz sangue aí. Fluxo sanguíneo, contração muscular, traz sangue aqui. Contração muscular de onde? Da musculatura do assoalho pélvico, tá? Trouxe uma pelvezinha aqui hoje. Essa é a nossa pelve, gente, a nossa bacia, tá? Então, eu tenho aqui embaixo, né, assoalho pélvico. Hoje não vai ser uma aula de assoalho pélvico não, mas nós vamos falar um pouquinho. Então, aqui embaixo, esse marronzinho, tá? Só tá aqui, é atravessado aqui pela uretra, que é o amarelinho aqui, pela vagina, que vem atrás da bexiga, e a vagina tem o útero lá em cima, e atrás tem o intestino. Aqui não é um cocôzinho não, é o intestino, tá? Que tá aqui. Essas três estruturas atravessam o assoalho pélvico. Se a gente abrir as pernas, por fora aqui a gente tem o que? A vulva, né? Que é aquele aspecto aqui, eu tenho uma de feltro, mas ela não tá aqui agora. Que tem os lábios, né? Os lábios externos, os lábios internos, a pontinha do clitóris, a gente vai ver em algum lugar aqui, né? Então a gente tem uma estrutura externa tampando isso aqui, né? Cobrindo externamente, fazendo a capa. Então, se eu tiro aquela, né, tudo ali, aquela estrutura da vulva, eu tenho esse marronzinho, é a musculatura. Então, o mesmo músculo que rodeia aqui atrás, o reto, né, a saída aqui, o ânus e o reto, é o músculo que rodeia aqui o canal vaginal, tá? E é o músculo que tá lá na frente também, prendendo a nossa uretra. E aí, então, né, o clitóris, que é essa estrutura aqui, para quem entrou, né? Depois vocês voltem aí. O clitóris, que é essa estrutura que nos dá prazer, que nos faz chegar ao orgasmo. Tá faltando sangue aqui porque o hormônio tá baixo, tá faltando sangue também, porque quando a gente vai caminhando para menopausa, a gente não caminha para menopausa com 20 anos, a gente caminha para menopausa com 40, 45, 50 anos, e aí eu tenho um músculo diferente de quando eu tinha 20. Assim é o processo corporal. Boas notícias, o músculo responde ao exercício. Então, quando eu falo de contração do assoalho pélvico,
contração dessa musculatura ajuda a trazer sangue para essa região, inclusive para essa estrutura, na hora do sexo e fora dele, né? Eu estou falando de uma musculatura que está atuando aí, só que aos 50 anos, o meu músculo do braço aqui, ele é diferente de quando eu tinha 20. A não ser que eu malhe, porque o que a gente vê hoje em dia? Muita gente está com 50 anos com uma condição muscular mais vigorosa do que quando a gente tinha 20, porque aos 20 eu tinha preguiça e ficava comendo dentro do quarto e não fazia nada, e aos 50 eu já me cuido, eu já faço alguma atividade física muscular. Então olha que maravilha, apesar do envelhecimento trazer uma perda de força muscular, essa perda de força é reversível ao estímulo. Então, eu tenho aqui um músculo, né, do assoalho pélvico que atravessa, né, na verdade, que contorna essas estruturas aqui, tá tudo dentro da nossa pelve, tá? E esse músculo aqui traz fluxo sanguíneo para a nossa estrutura do prazer. Então, eu preciso também, né, passar hormônio funciona, ou tomar hormônio, ou ativar o hormônio, sim, é importante, mas também trazer essa musculatura ativa. Prova de que essa musculatura está menos ativa é que provavelmente não acha que você está sozinha. Hoje em dia, às vezes, quando a gente vai rir, vai tossir, vai espirrar, vai carregar um peso, escapole uma gotinha de xixi, ou um jatinho de xixi, né? E olha só, exercitar o assoalho pélvico não é só para a gente ter orgasmo, é também para a gente não ir para a fralda. Porque se eu não faço nada nessa musculatura, aí eu vou me comparar. Vou comparar uma pessoa aos 20 anos sem exercício. Essa mesma pessoa nunca fez exercício na vida e ela chega aos 60 anos. Ela está completamente murchinha. É o que acontece com o nosso clitóris, né? Que ele está sem sangue circulando. Então, por que fica difícil chegar lá? Porque tá faltando hormônio e a gente pode ativar, né? E a minha ativação hormonal, eu trabalho com um método de exercício, de yoga, que ativa as glândulas, né? Para quem gosta, para quem precisa de uma coisa mais natural. A alimentação é